Os pobres, aos quais Jesus ajudava, curando, libertando, e de todos os modos, mas ajudava também com esmola, com dinheiro, porque, como disse o meu amigo Betinho, a fome tem pressa. Por isso que Jesus diz lá na Galileia aos discípulos, depois de 3, 4 dias de um retiro, com nenhuma comida praticamente, com quase nada, Jesus disse: dai-lhes, aos discípulos que deveriam representar a essência da igreja, dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes. Aí eles disseram: como? Jesus disse: tragam o que vocês têm. E a partir do que vocês têm, o milagre da multiplicação vai acontecer. Mas a igreja, e esta que está aí de extrema-direita, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, como em qualquer outro lugar onde esteja, ela odeia pobres. Ela diz que essa prática de socorro aos pobres é comunismo, é marxismo cultural. Você ter compaixão, que foi o que Jesus mandou ter, tenha compaixão dessa gente, porque eles são como ovelhas sem pastor, e não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Eles estão aí prontos para serem ajudados, mas tem tão pouca gente para trabalhar em favor deles. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, está lá em Mateus 15, 11. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara, e ele olhando para aquela multidão de desvalidos. Tenho compaixão dessa gente. Pelo critério da extrema-direita, você tem que chamar Jesus de marxista cultural. Marx só veio a nascer 1900 e tantos anos depois, mas o Evangelho parece que a extrema-direita fez pertencer a Karl Marx, ao marxismo. O que foi uma ideologia que não começou de agora, começou nos Estados Unidos com o McCarthy, com o macartismo, que como não tinha comunista nos Estados Unidos, eles começaram a inventar. Artista, porque era sensível, era comunista. Diretor de cinema, porque tem um senso crítico social, era comunista. Atores, bons atores, com capacidade de encarnar papéis comoventes, eram comunistas. As pessoas que se importavam com os pobres, ou que lutavam contra o racismo, ou que se levantavam contra os divisionismos e as facções extremistas, todos esses eram comunistas. O movimento hippie foi chamado de comunista, e as igrejas dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos especialmente, divulgaram nos anos 70 que os comunistas tinham deixado claro que eles iriam destruir a América através do uso de drogas, de ácidos, isso e aquilo. Agora, quem sabe a história, e tem documentários extraordinários hoje em dia sobre a história da repressão às drogas nos Estados Unidos, você vê que o próprio FBI fez parte, a CIA, a CIA, fez parte na promoção das drogas para desviar o olhar em outra direção. Era importante para a liberação da lei seca, com álcool, estava proibido, para a liberação tinha que ter um substitutivo, um bode expiatório, para desviar o olhar da luta dos negros contra a discriminação e o racismo. As drogas serviram também imensamente bem, patrocinadas. Uma quantidade enorme de drogas era colocada dentro dos Estados Unidos, acobertadas pelo FBI e pela CIA. Hoje tem documentos escritos provando isso tudo. A hipocrisia extraordinária desse negócio todo. Tanto é
que de 8 anos para cá eles começaram a diminuir a repressão por verem o óbvio que aquilo nunca vai acabar com a situação que tem que ser tratada com políticas públicas e com conscientização. Do contrário, a repressão só aumenta. E aí começaram a fazer pequenas liberações. Estão vendo que nos lugares onde isso não é proibitivo, a violência em relação a isso praticamente não existe. Um exemplo extraordinário é o Uruguai, aqui ao sul do nosso país, que já lidou com isso há muito tempo e não é sede de distribuição de capital de traficante de modo algum. Eles crescem na repressão. E os traficantes do Rio de Janeiro, com quem eu tive conversas com praticamente todos os importantes, me diziam: olha, o tráfico não quer a liberação das drogas porque a gente vai perder o mercado. Vai ter quem possa cultivar legalmente, vai ter que vão pagar os impostos, vão fazer tudo isso e nós vamos ficar com a mão na frente e outra atrás. E como aqui a gente não tem capacidade de plantio de nenhuma delas, a gente vai ter que correr atrás de outro modo. Mas você veja, até o tráfico tem consciência de que tirar e descriminalizar iria acabar com o negócio deles. Respondendo à tua pergunta, mas isso também é marxismo cultural, uma proposta que não envolva repressão em tudo, é marxismo cultural. Você dá liberdade para que casais homoafetivos se casem, é marxismo cultural. Ou que mulheres se casem, é marxismo cultural. Ou que transexuais se casem, é marxismo cultural. Ou que você tenha uma opção de compaixão pelos pobres e se dedique a eles, é marxismo cultural. De modo que toda situação de suspensão de repressão que não cura nada, só aumentam os mortos e complexificam a própria criminalidade, fazendo-a ano profissionalizar-se mais, expandir-se mais e continuará a crescer. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, 2/3 da cidade são controladas pelas milícias, que se alimentam também do controle das favelas e da negociação com o tráfico. Até para entrar a droga lá, a milícia tem que ganhar. Quem trabalha contra isso, quem quer que se levante em nome da razão, em nome da lógica, em nome de pesquisas insofismáveis, em nome da história demonstrada, em nome de tudo, está defendendo uma tese de marxismo cultural.